Olá, eu sou a professora Mariana Baldi, eu sou professora responsável da disciplina de Cultura e Mudança Organizacional. A minha formação é graduação em Administração, eu fiz o meu mestrado em Administração também, e o meu doutorado em Administração, uma parte aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e uma parte na Universidade de Tecnologia de Sydney. Na verdade, a minha ligação com cultura e mudança, o foco da nossa disciplina, ela inicia na década de 90, porque antes de eu iniciar meu mestrado, quando eu trabalhava numa grande empresa privada, nós passamos por um processo de mudança muito grande e me chamou a atenção a questão da cultura organizacional. Foi nesse momento que eu resolvi buscar novas abordagens na administração, porque cultura organizacional estava apenas iniciando no Brasil na década de 90. Então, foi neste momento que eu busquei fazer meu mestrado, que, como eu falei antes, eu fiz na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, ao longo de todo esse tempo, a minha preocupação de pesquisa, os meus interesses de pesquisa, têm permeado o foco da cultura, da questão da antropologia, da sociologia organizacional. Os meus focos de interesse, portanto, são na teoria organizacional, na área de redes sociais, na área de cultura, na área de imersão social de uma forma mais ampla. A disciplina, eu escolhi, na verdade, trabalhar inicialmente o conceito de cultura e de cultura organizacional. Por quê? O conceito de cultura, ele principalmente depois, lá mais no final da década de 90, na década de 2000, ele foi um conceito que foi muito usado pelo próprio modismo que se tornou, mas também muito abusado. Então é muito necessário que logo de início a gente estipule, tenha uma coerência, de terminologia entre nós, os professores, os tutores e os alunos. Vocês vão perceber que, na verdade, não existe um consenso em torno do conceito de cultura. Existem várias formas de se trabalhar a cultura. Tanto cultura na área da antropologia, como a administração passa a incorporar a questão da cultura na área de gestão. No entanto, alguns aspectos são essenciais que estejam bastante claros. Por exemplo, não é possível a gente colocar a cultura como sendo uma questão de herança biológica. Isso já foi superado, isso não é mais possível a gente discutir. No entanto, permanece uma série de visões distintas do que seja cultura. Portanto, a nossa primeira parte da disciplina é para discutir a cultura, tanto no sentido antropológico, a cultura dentro das organizações, como é que foi trazido esse conceito da antropologia para a área organizacional, a questão de como a cultura nacional, o fato da organização estar no Brasil, tem alguma implicação para a organização ou para a cultura da organização. O fato da gente ter o SERPRO no centro-oeste e o SERPRO no sul do país, essas diferentes unidades, elas sofrem influência da cultura da localidade, da cultura regional. Portanto, esses são os primeiros aspectos que nós vamos tratar na disciplina. Alguns outros aspectos também são importantes, como, por exemplo, a questão do etnocentrismo, a questão do relativismo cultural, porque isso vai embasar a nossa discussão, que seria como a cultura pode ser tratada dentro da organização. Já houve um grande debate, principalmente quando se começa a estudar isso na década de 90, sobre a possibilidade ou não de gerenciar cultura. Isso não é um consenso, mas a própria maneira que a gente vai colocar de definição do que é cultura, ela nos remete que a cultura é algo coletivo, que é algo compartilhado. Portanto, é impossível a gente pensar a cultura como algo gerenciado de maneira única por um gestor que determina qual é a cultura da organização. A cultura é um processo, é algo coletivo e, portanto, todos os membros constroem essa cultura. Nesse sentido, as organizações também têm trabalhado no sentido de fortalecer determinados valores. E por isso, na nossa segunda semana, a gente vai trabalhar os elementos estruturantes da cultura. Ou seja, a cultura ela se torna materializada no cotidiano da vida, seja ela na vida organizacional, seja ela na nossa vida social,
a partir desses elementos estruturantes, a partir dos valores, a partir das histórias, a partir dos heróis, a partir dos mitos. Portanto, precisamos também conhecer qual é a diferença desses elementos estruturantes, o que caracteriza cada um e pensar e refletir de que medida as organizações usam mão desses elementos estruturantes, tanto no sentido de fortalecer determinados valores, quanto no sentido de alterar determinados valores. Tá? Quando a gente pensa, por exemplo, numa questão de uma mudança estrutural, a escolha de como essa estrutura vai se alterar, ela, na verdade, vai refletir uma série de aspectos, entre os quais também a cultura. Por que eu estou colocando uma série de aspectos entre os quais também a cultura? Porque em determinado momento, como eu falei, já houve um uso e um abuso. E muitas das explicações caíram num reducionismo cultural. Ou seja, tudo que se tinha dificuldade de mudar, se dizia que era uma resistência cultural, ou que era um problema cultural e por isso não se conseguia mudar. O que também é um abuso do próprio termo cultura. Então nós vamos discutir essas questões nessa segunda semana, mostrando como esses elementos culturais eles são trabalhados, como ao longo de um processo isso vai sendo construído, como uma mudança estrutural ela está embasada em determinados valores e como que esses valores eles também podem ser alterados, porque a cultura, apesar de não ser algo transformável tão rapidamente quanto alguns gostariam, ela também é dinâmica, porque ela é fruto deste processo de interação e de compartilhamento entre os membros. O foco da nossa terceira semana vai ser na construção e na consolidação de mudanças. Portanto, nós vamos discutir a questão da mudança organizacional, a questão da resistência à mudança e como os autores normalmente abordam os problemas de resistência e de mudança organizacional. A gente vai fazer uma reflexão sobre essas formas, essas estratégias de superar as mudanças a partir de pressupostos que tem em torno dessas propostas e contrapressupostos que existem também. Portanto, a gente vai fazer um processo de reflexão de como ocorre a mudança, dos aspectos de resistência à mudança e pensar nisso também dentro do serviço público, que tem algumas características que torna o serviço público diferente de organizações privadas. Então, a gente vai fazer uma reflexão sobre alguns aspectos culturais do serviço público, aspectos de mudança cultural e de mudança organizacional no serviço público. Ao longo dessas 3 semanas, portanto, eu espero que a gente consiga propiciar e estabelecer uma série de diálogos no que se refere à questão da mudança, à questão da cultura. É uma reflexão, que a gente consiga propiciar a reflexão dos problemas organizacionais a partir da questão cultural.